Desejo agora ler para vocês o texto bíblico de Marcos 1, 21 a 28 e depois comentar e trazer, em nome do Senhor Jesus, reflexões sobre esta palavra. Vocês vão ver que é um texto que fala do ensino de Jesus como prioridade, a sua missão de ensinar. Fala também dos demônios, de uma possessão demoníaca, um assunto sempre polêmico, intrigante. E também fala da autoridade de Jesus. Portanto, vou ler o texto e depois nós conversamos e pensamos um pouco a respeito dele. Marcos capítulo 1, versículo 21 e seguintes, diz assim: Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. Então percebem aqui que tanto o ensino como a autoridade estão aqui nesse texto que eu li. Logo nós vamos falar. Versículo 23 e seguintes: E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Então aqui a presença então deste demônio e também a convicção dele, no fato de Jesus ser o enviado por Deus e o fato dele também ser destruído em momento oportuno. Versículo 25 diz: Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: O que é isso? Uma nova doutrina? Com autoridade, de novo a palavra autoridade, com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. Muito bem, esse é o texto, que Deus nos abençoe. Queria destacar inicialmente essa menção do ensino-aprendizagem. Jesus chegou em Cafarnaum, diz o versículo 21, e foi ensinar. Gente, eu andei pensando, olhando aí nas redes sociais, YouTube e outras redes, como tem gente querendo ensinar. Pode ser uma impressão minha, mas desde crianças, jovens, adultos, todos querendo ser influências, grandes opiniões sendo colocadas. Muita gente para ensinar. Não sei se tem também pessoas interessadas em, de fato, aprender. É uma dúvida que eu tenho. Tenho a impressão que as pessoas cada vez mais querem, como dizem por aí, lacrar sua opinião. Nem se ouve a do outro. Pouco se quer aprender, apenas se quer ensinar. E o cuidado que eu quero chamar a atenção é para nós não colocarmos essa relação de ensino-aprendizagem na relação com Jesus. Jesus é o mestre que tem toda a autoridade. Nós queremos alegremente nos colocar como aprendizes. Você gosta mais de ensinar do que aprender? Como você tem reagido na sua postura de discípulo de Jesus? Jesus entrou em Cafarnaum, fico pensando que alegria e que privilégio se eu e você pudéssemos sentar lá e ouvir Jesus presencialmente. Seria incrível. Mas como nós reagiríamos? E será que na verdade hoje não temos na palavra Jesus presente nos ensinando? E como temos reagido? Você tem ouvido a palavra de Jesus? Não é à toa que Jesus, ao discorrer e ensinar, dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que eu quero aqui orientar é que, na nossa função como discípulos, cabe-nos uma postura de humildade. Sabe, humildade? Escutar, ouvir. Ouvir o que Jesus tem a ensinar, porque Ele é o Senhor da vida, o Criador de tudo, e tem muito a nos dizer. Parece-me, no entanto, que muitas vezes a gente ouve até onde a gente concorda. Aqui eu concordo com Jesus, aqui eu não concordo.
E assim nós nos colocamos como que no mesmo nível, arrogantes, queremos ser como deuses, como mestres, como professores. Nós temos a palavra bíblica lá em 1 Coríntios, capítulo 8, é um texto que também foi lido hoje, que foi mencionado hoje, é uma parte da Escritura lido nesse quarto domingo após a Epifania, que diz assim: se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Na nova tradução da linguagem de hoje, esse texto diz assim: se alguém pensa que sabe alguma coisa, é de fato porque ainda não tem a verdadeira sabedoria. No Salmo 111, também lido neste culto, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse verso, até coloco aqui ao lado para você visualizar, esse verso ele aparece mais vezes na Escritura e a repetição é ênfase. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas ter reverência. Colocar-se em humildade na posição de aprendiz. Dizer como Samuel lá no Antigo Testamento: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Esta é uma orientação, porque o ensino de Jesus não apenas informa, mas cria novas coisas. Assim como aquela palavra lá em Gênesis 1 criou os céus e terra, essa mesma palavra proclamada para a gente, cria novas coisas no nosso coração. Aliás, falando em presença no coração, o texto traz este segundo assunto que diz respeito a demônios. Vocês viram? Jesus começou a ensinar lá em Cafarnaum e logo começou a aparecer um homem possesso. O tema possessão é intrigante e é muito recorrente na missão, no ministério de Jesus. Em todo o Antigo Testamento pouco se ouve falar de possessões, então Jesus vem ao mundo e esse tema começa a aparecer muito. Mas nós temos nas Escrituras também a lembrança de que, apesar disso acontecer, a ação do diabo é muito mais por tentação e desvio da palavra. Às vezes pouco ele ganha com possessões, mas elas também ocorrem. É importante nesse aspecto dizer então que demônios e que o mal existe. Entre os demônios, o diabo é o principal deles. Mas que Jesus tem autoridade. Esse é um tema presente em Marcos 1, em todo o livro de Marcos, autoridade sobre eles. Não é assim como se tivesse dois deuses, um bom e um mau, o yin e o yang, sei lá, algo assim. Não existe isso, porque Deus é o Criador, é o Senhor de todas as coisas. Os demônios são anjos, criaturas de Deus caídas, que rebelaram-se, mas não têm poder sobre o Criador. Ele tem a autoridade. Nem mesmo o inferno é um local do diabo e dominado por ele. O inferno é um local de Deus para condená-los. Isso é importante dizer. Até como consolo, porque ele tem autoridade. E essa autoridade se faz presente em Jesus nesse texto, como vocês ouviram. Ele diz: cale-se e saia desse homem. Essa questão da existência dos demônios, às vezes, para mentes acadêmicas, e aí do século XXI, de repente, também do século XX, né, onde o racionalismo era muito presente, algumas achavam assim que demônios eram um mito, simplesmente. Como o ser humano não podia explicar cientificamente muitas coisas ocorridas, atribuía a demônios, mas que não era bem assim. Bom, é bem verdade que muitas referências a demônios são ignorantes, supersticiosas, e hoje em dia muitas referências a demônios são teatrais, espetáculos. Mas segundo a palavra de Deus, de fato, eles existem. E volto a dizer que, apesar da possessão demoníaca existir, a maior ação do diabo está em tentar e desviar o ser humano do ensino de Jesus, que há pouco eu estava falando. Gênesis 3, o diabo afasta da palavra, desvia aquilo que Deus disse.
Ah, Deus disse que não é para comer do fruto do conhecimento do bem e mal. Não é bem assim, ele desvia do ensino. Por isso que Jesus diz àquele demônio, cale-se e saia desse homem. É importante calá-lo pela palavra e pela autoridade da palavra. Aliás, apenas compartilhando, que Deus é o Senhor, lá no Antigo Testamento, o livro de Jó, a história de Jó, se você for ler, para uma mínima ação do diabo, precisa da permissão de Deus. Deus é o Senhor, Ele tem autoridade. Agora, por outro lado, temos que ter sim um pouco de receio com a ação do mal e continuar orando, mas livra-nos do mal, porque ele está continuamente ao derredor, como está escrito em 1 Pedro 5,8, como um leão que ruge pronto para devorar. E as artimanhas dele são talvez mais intensas que uma possessão. Aliás, quero compartilhar com vocês a respeito de uma obra, deixa eu mostrar aqui, este livro de C.S. Lewis. Esse livro tem como título Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. É curioso, C.S. Lewis, esse grande escritor, ele então usa expressões, cartas como que de um diabo mestre para demônios aprendizes, sobre como lidar para fazer as pessoas caírem e desviar-se da palavra de Deus. A existência desses demônios pode causar receio e deve nos deixar ligados, antenados, mas o receio deve ser mínimo, porque a autoridade é de Jesus. Ele tem autoridade. A palavra dele tem autoridade. Não precisamos de um elemento supersticioso, sei lá, sal grosso, água benta ou qualquer coisa que o valha. O que temos é o ensino de Jesus, é a sua palavra, sob a qual nós colocamos-nos humildemente para aprender, reter e guardar. Aquele Senhor Jesus que entrou em Cafarnaum também entra na vida da gente. Deus se fez gente em Jesus, veio e vem até nós e dá-nos a sua palavra e nos livra do mal, perdoa nossos pecados, nos liberta. E é por isso que a gente pode ter segurança e confiança em Jesus. Se algum receio ainda houver, há uma recomendação. Lá em Lucas, capítulo 11, se eu não me engano, versículo 24 e 26, estou falando de cabeça, vou colocar aqui o texto correto, acho que é esse texto mesmo. Jesus faz uma referência interessante. Ele diz que quando um espírito é tirado de alguém, um espírito mau, um demônio, ele anda e não encontra sossego e descanso. Então ele volta para sua casa e encontra-a vazia e varrida. Então chama outros 7 demônios, é uma linguagem simbólica, piores, e torna a situação então pior do que a inicial. O que tem nesse texto aí de interessante? Ele volta e encontra a casa vazia. O que Jesus quer dizer com casa vazia? É com uma casa que não foi habitada pelo Espírito de Deus, que uma casa ainda cheia de si mesmo, vazia de Deus. Portanto, se há algum conselho nesse sentido, é aquele que está escrito em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo, pela palavra de Deus. Ou como Jesus diz, para vencer as tentações, vigiai e orai, cheio do Espírito Santo. Assim temos a autoridade de Jesus em nós e temos a libertação de todo o mal e uma vida em paz, na autoridade de Jesus. Muito bem, meus irmãos, nós conversamos aí um pouco sobre o ensino de Jesus e a nossa postura humilde diante do Mestre. Falamos sobre demônios e sobre a autoridade de Jesus sobre todo o mal. E falamos sobre esta autoridade grandiosa do Senhor, que mais do que um simples professor, é o nosso Salvador. Por isso queremos nos apegar nele, hoje e sempre. Que ele nos habilite, nos encoraje e nos dê esta sabedoria. Que assim seja. Amém.